quando uma organização realmente conseguir chegar nesse patamar de, cara, nós estamos aqui para falar de problema e tudo bem falar de problema, porque é isso que a gente quer ouvir, fica muito melhor e não se posicionar como, pô, se eu levar um problema, aí eles vão achar que eu sou o culpado, né? Grandes projetos enfrentam um paradoxo. Ao mesmo tempo que se tornam mais complexos, também exigem mais agilidade, mais integração e mais inovação. Nesse episódio, a gente conversa com alguém que já esteve nos bastidores e na linha de frente de grandes transformações. Alguém que viu, na prática, no Brasil e no exterior, como a tecnologia pode ser uma alavanca poderosa quando está a serviço de pessoas, processos e propósito. Se você quer entender o que realmente faz a diferença quando o assunto é transformar a forma de planejar e executar projetos, fica com a gente. Eu sou Bruno Amaral e esse é mais um Veroncast. Esta conversa tem o apoio da Veron Institute. Com nossas trilhas de formação, você obtém conhecimentos que vão além da teoria, conectando na prática o que há de mais inovador na indústria da engenharia e construção. O próximo passo da sua carreira te espera na Veron Institute. Seja muito bem-vindo ao Veroncast, o podcast da Veron, que vem falar sobre inovação, melhores práticas em projetos e, sobretudo, como alavancar bons resultados. Eu sou Bruno Amaral, em conjunto com meu amigo, parceiro Gustavo Roberti. E aí? Pô, por que você tá longe da mesa hoje? Pô, difícil? Tá difícil, vai bater no microfone, vai bater na água, vai derrubar água na mesa. Você tá bom? Eu tô bem. E Semana aí? passou bem? Bem, graças a Deus. Já Tô com a voz um pouco derrubada aí, por razões óbvias também, né? Um pouco de frio, um pouco de gritar, enfim. Você tá onde? Sibéria ou você tá em Belo Horizonte? Rapaz, tá parecendo Sibéria, mas é Belo Horizonte. Tô mas com o negócio saudade tá da feio. Amapá, porque tá frio pra caramba aqui, viu? Não, eu prefiro ficar em Belo Horizonte. Você prefere? Vamos lá comigo, cara. Vamos lá, até visita legal. Prefiro ficar em Não, BH. Dar uma voltinha tranquila, chuva, barro. Mas, porra, por que a gente tá aqui? Por que você tá do outro lado da mesa? Tá Cara, distante? eu- Hoje não tem convidado? Ainda bem, né? Porque eu queria ficar Tá mais... esquisito. Hoje o podcast é só eu e você, não é? Só, acho que é só nós Bate-papo, dois. né? Vou Que fazer. ruim que vai ser, hein? Que isso, cara. Vai O ser melhor ruim. episódio A gente da vai vida. falar sobre o quê? Vamos fazer igual aquele episódio comemorativo, falar sobre Vamos, caos. você trouxe confete aqui pra gente estourar? Vamos estourar confete, Vamos. vai ficar o Cuidado, coraçãozinho aqui. É. Cara, chega, para de Vamos enrolar. parar de brincadeira. Quem tá com a gente hoje? Não, antes de falar quem tá com a gente, vamos fazer suspense. Suspense. Mas vamos lá. Segura o copo. Mas vamos lá. Sobre o que é a 7ª temporada que não termina. Transformação pela colaboração. Isso. Boa. Ainda bem. No final da Isso. temporada, você não sei o que é. Agora sim, agora suspense. Quem será que tá com a gente? Tema de hoje. Quem Qual que é será? o tema de hoje? Qual que é o tema de hoje? Vamos falar sobre Vamos transformação falar sobre digital, inovação, soluções tecnologia. digitais, transformação cultural, ou E seja, pra tem uma isso- pegada grande. Para isso, a gente tem os dois maiores especialistas do Do Brasil. Brasil. Com a gente, quiçá América Latina. Quiçá, né? com certeza, um grande parceiro e um que É. que vive com a gente, que volta e meia aparece por aqui. Sempre que traz uma prosa boa. Aparece mais do que o Davi. Ah, mas isso não é difícil, não. Já é mais participante que o Davi. Davi só vai no Chile, cara, tomar um vinho lá comigo. isso aí. Então vamos lá. Mas E vamos aí, dar as galera, boas-vindas quem aí. tá com a gente? Quem vocês acham que estão com a gente, hein? Tananã. Vamos lá. Primeiro apresentar aqui Marcos Calderon. Que prazer, meu amigo. Tá vendo que a quinta série tá reinando aqui, né? Gustavo é o rei da quinta série. Mas, pessoal, apresentando. Esse que é um dos maiores executivos Brasil, né? Em relação à inovação, transformação digital. Que honra, né? Poder estar contigo, trabalhar com você. Estivemos juntos no C2 Hub também. Mais feliz ainda de ver isso rodando e na frente. Mas antes de falar um pouquinho quem é o Marcos Calderon, né? O Marcos, né, engenheiro eletricista, com mais de 20 anos de mercado, com experiências em grandes empresas brasileiras e multinacionais. Então, Calderon, acho que é mais fácil, né, falar de você. Bem-vindo, meu amigo. Muito bom ter você conosco. Obrigado aí, gente. Prazer enorme estar aqui. Já gostei do jeito que vocês começaram aí, vai ser divertido o papo. Ah, maravilha. E Vidotão, né, Vidote? Vidote tá aí também. Ok, Meu amigo, bom de... Tô te vendo mais no Veroncast O no dia a dia, hein? o Tá, Vidote só vou vem- fazer mais Veroncast com o O Vidote. Vidote só aparece em Veroncast bom. É, Ele fala, não, esse Cruel. vai ser bom. Esse Esse- vai ser bom, eu apareço. Quando o cara é referência, quando- ele só anda bem acompanhado, né? É isso aí. Eu gosto de estar junto quando o tema é inovação, né? Quando o tema vem coisas novas, né? Temas mais futuristas, embora aqui a gente vai trazer bastante realidade, é onde eu gosto de estar com a turma. E de novo, queria agradecer vocês aí a oportunidade de estar aqui nessa mesa e, pô, bela introdução, hein, gente? Parabéns.
Você é o cara que idealiza e consegue entregar, né, Vidotti? Então é isso aí, meu amigo. Bora lá, mas conhecendo um pouquinho mais você, Calderon, acho que um quadro que a gente tem no nosso podcast é entender, né, um pouco da sua jornada, um pouco do seu background. Hoje, você como executivo na Vale, né, como gerente geral na Vale Transformação Digital, é muito fácil a gente idealizar quem é você. Mas acho que é legal conhecer a sua história, né? De onde você veio, o que você passou, a experiência que você acumulou e que te hoje chegaram a ser um grande executivo. Bom, a vida vai te levando, né? Então, assim, eu realmente no começo escolhi fazer engenharia, porque acho que já fui apaixonado desde de criança por tecnologia, por entender que a tecnologia bem aplicada realmente pode mudar o mundo, né? E acho que essa chama acesa que tem dentro de mim aí, até hoje ela tá aí. Essa jornada não é fácil. Então eu fiz engenharia, depois eu comecei a trabalhar em consultoria, eu passei pela Accenture, sempre trabalhando com tecnologia. Depois resolvi ir para o Canadá. No Canadá eu fiquei 6 anos lá, né? Além de fazer o MBA lá, eu acho que foi lá que o bichinho da inovação me picou. Eu trabalhei tanto com consultoria na Deloitte quanto na Vale, Canadá. E lá eu já entrei para o departamento de inovação, onde não era só questão de tecnologia, né? Era questão também de como fazer a tecnologia de um jeito que realmente mexesse o ponteiro. Depois resolvi voltar para o Brasil, vim para a Embraer. Embraer, o produto já por si só, né? A gente já tem a tecnologia e a inovação atrelada. Uma experiência incrível lá, acho que vai ter bastante coisa para a gente debater aqui. E aí voltei para a Vale. Na Vale já entrei no programa de Digital Transformation, né, da Vale, e aí bem voltado para a operação mesmo de mineração e muita coisa interessante, principalmente pelo momento que a Vale estava vivendo. Eu cheguei bem em 2019, né, naquele momento da crise da Vale, depois do acidente de Brumadinho e tudo mais. E tô lá, desde então, nessa jornada de transformação aí. Boa. Caldeirão, você falou que o bichinho da inovação te picou, né? Se você pudesse detalhar um pouco mais como que você saiu Você é formado em engenharia elétrica, não é isso? Isso. Boa. Também, somos dois. Davi também. Ou seja, a gente formado em engenharia elétrica e não faz nada. Eu nunca trabalhei com elétrica, enfim. Engenharia elétrica, telecomunicações e também nunca trabalhei com isso. Eu também sou telecomunicações. Eu sou filho do boom da telecomunicações, só quando eu me formei, Exato. o mercado já tinha explodido e não adiantou nada. Enfim. É isso mesmo que aconteceu comigo. Nem precisa falar que ano foi para não entregar a idade, mas é isso. Mas vamos lá, como é que foi isso do bichinho da inovação te picar? Como é que foi essa mudança? Eu acho que tem a questão clássica da tecnologia, de implantação, desenvolvimento de sistema e tal. E a questão, acho que, quando eu falo bichinho da inovação, é de você realmente ter não só coragem, né? Mas sempre ter a vontade de questionar o status quo, né? Questionar por que as coisas são assim, né? Então, eu sou um cara que eu sempre fui aquela pessoa que antes de eu sair fazendo, eu queria entender o porquê que eu estava fazendo, né? E acho que isso que aconteceu lá quando eu falei, né, no Canadá que o bichinho da inovação me picou. Cara, eu comecei a trabalhar numa empresa de consultoria, né, que era a Deloitte, e fazer projetos para banco. Não tinha nem ideia, cara, de o que era o setor financeiro e tal. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque eu percebi que assim, se eu não fizesse as perguntas bestas, né, para entender como que aquele negócio funcionava, eu não ia nem conseguir fazer aquilo que eu tinha o objetivo de fazer. Então, realmente, eu precisei trazer um approach mais inovador, menos tradicional, vamos dizer assim, óbvio com a tecnologia por trás. E aí eu comecei a perceber que essa coisa funciona, sabe? Que se realmente você tentar olhar fora da caixa, tentar trazer suas ideias junto com a tecnologia em si, realmente você começa a mexer o ponteiro. E daí não quis sair mais não, cara. Eu falei, quer saber? Adoro tecnologia, adoro, né, o tradicional da tecnologia, mas tem que ter o irmãozinho da inovação grudado assim no braço da tecnologia para a coisa realmente funcionar e entregar resultado. Pô, legal. Já mergulhando na parte ruim, aí eu vou até pedir pro Vidotti também trazer a visão dele.
quais são os desafios de se trabalhar com inovação? Quando a gente fala transformação cultural e etc., ou seja, aonde está a parte difícil de se trabalhar com inovação? Eu acho que, bom, eu vou começar, depois eu passo para o Vidotti aí. Primeiro tem até um artigo, né, da Harvard Business Review que fala "Don't call it innovation", né? Não chama isso de inovação, porque todo mundo, quando fala em inovação, parece que é aquela ciência de foguete, né? Um negócio completamente novo, que ninguém inventou, ninguém. E eu acho que o desafio é assim, como você inovar, mas ser simples. Porque se você ultrapassar o limite, né, do simples e começar a viajar demais e colocar uma coisa, sabe, super lá na frente que ninguém entende, tudo que você está tentando fazer vai ser muito difícil de alguém adotar, né, de alguém usar. E aí o resultado não vem. E a gente sabe que, talvez até pela nossa cultura latina, da ansiedade, né, de querer as coisas muito rápido sempre, não ter paciência para as coisas maturarem e tudo mais, você acaba morrendo na praia, né? Então, sim, minha visão assim, é um grande desafio a cultura que a gente tem para poder realmente entregar resultado através de inovação e também meio que calibrar esse ponteiro aí do que é inovação, né, horizonte 3, 2 ou 1, né? Inovação que você vê adjacente, ou inovação que você vê de curto prazo, ou uma coisa transformacional que realmente vai mudar o jeito que você trabalha. Legal. Mas fala aí, Vidotti, quero ouvir Eu sua ia, eu ia opinião. puxar justamente esse ponto, né? Na minha leitura, a gente tem basicamente dois grupos de inovação, né? A incremental, que é o que você transforma, melhorias, né, no dia a dia, e a disruptiva. Acho que todo mundo, quando se fala de inovação, o pessoal foca na disrupção, algo que vai transformar completamente o modelo do status quo. E às vezes você faz um ajuste pequeno, num incremento simples, como você trouxe, e aquilo gera um retorno absurdo, com ganhos ali e com quick wins, né? Num intervalo curto de tempo, você já começa a mostrar a melhoria e você consegue trazer o processo. Na visão da disrupção, eu acho que esse é o maior desafio que nós temos hoje, né, na minha leitura, que é quando você fala, pô, vou disruptar um determinado modelo, e você transformar aquilo para você mostrar algo que está. As pessoas esperam coisas que, pô, nunca vi aquilo acontecer. E às vezes a disrupção também é uma coisa simples, né, Caldeirão? É você pegar um processo tal qual ele usa, trazer um envolvimento antecipado de uma das partes, co-criar uma situação e aí você transformou aquele modelo, disruptou aquele modelo status quo e já começa a trazer a visão. Então, às vezes, é muito esse lance da simplicidade, como você colocou, da gente conseguir tangibilizar essas questões. E aí, quando você começa a falar nos horizontes, né, o H3 é o que está mais lá longe, né? É algo que a gente talvez não tenha e tem que experimentar e até você tangibilizar, né, uma inovação do tipo H3, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje é mostrar o valor dessas transformações. Voltando um pouquinho do tempo aí, acho que dos dois lados, tá? Vocês dois como grandes especialistas em inovação e transformação digital, né? O que vocês entendem que talvez mudou em relação, você falou lá 2009, eu não sei pegar aqui em relação a 2010 ali, tua participação de quando você foi picado, talvez, Caldeirão, para hoje, né? O que você entende que mudou e o que a gente está mantendo com relação à inovação e transformação digital? Talvez que eu olho de fora, a gente tende, não, agora tá pior, agora tem IA, agora tem... Mas, na verdade, são contextos que estão, talvez, no tempo sendo relativizados, né? Mas o que mudou para vocês e o que está... Cara, transformação digital é um negócio assim amplamente usado e assim, sendo bem sincero, nem sei se existe uma definição, aí o Vidotti vai me falar que ele manja pra caramba disso, se existe uma definição oficial que quer dizer transformação digital. Lá no passado, transformação digital era você automatizar seus processos, é criar os robozinhos, né, para você ser mais rápido, mais produtivo e digitalizar mesmo seus processos, né, sair do papel, sair da caneta e tudo mais, né? A transformação digital hoje, cara, passa por cultura, passa por mindset, passa por você realmente estar preparado para fazer coisas novas. Tem, né, o tal pô, será que pode errar quando você está falando de inovação? Você pode errar mesmo ou não pode errar, né? Mas se errar tudo bem, né? Aquela
sabe, aquela história da cultura, né? Antes você liderava muito por medo, né? Da ameaça de mandar alguém embora, tal. Agora você lidera mais por exemplo, né? Espero. Mas assim, tem muito disso, assim. Então a transformação digital hoje está muito mais ampla. E aí, a hora que você olha realmente para a inteligência artificial chegando, cara, é assim, aquela disrupção de vários anos atrás que o pessoal pensou está começando a se materializar agora, né? E botar tudo isso num pacote de transformação digital, eu não sei se é por aí. Eu acho que passa para aquele pacote do ficar muito complexo, né? Então, assim, Mas eu a diria que a mentalidade, o que que você acha transformação que digital mudou, em cara, da si nossa hoje, mentalidade, assim, do executivo, né, do dia a dia, das corporações? O que que você entende de desafios que a gente tinha antes para hoje? Muitas vezes, quando eu percebo, assim, a gente vai conversar, e acho que você está dando essa visão, né? Talvez você quer encaixar o processo que era antes, né? Processo analógico e processo digital. E o Vidotti trouxe muito bem, né? Não é eu pegar o analógico e colocar no digital, mas como é que eu faço isso melhor, né? E talvez é uma mudança do processo e melhorando a tecnologia. O que que você entende que mudou na cabeça do executivo, na cabeça das organizações em relação a esses dois panoramas, né? Se pudesse fazer um eu paralelo vejo, eu vejo uma evolução, né? Apesar de ver uma jornada ainda muito longa pela frente para realmente a gente colher os frutos de tudo isso, eu vejo uma evolução. Vou dar um exemplo da própria Vale. A inovação já é parte da agenda estratégica da companhia, né? Você não ouvia isso há 10, 20 anos atrás, de que a inovação, o jeito, até no comportamento das pessoas, né, tem que ter um. A gente fala muito, né, de comportamento inovador na companhia. Isso você não via lá atrás, né? Então acho que a abertura dos executivos e das empresas, das grandes empresas para a inovação, ela está muito maior. Eu acho que todo mundo está começando a perceber que inovação deixa de ser aquele negócio de, poxa, eu quero ser uma empresa inovadora para atrair talento, eu quero ser uma empresa inovadora para ganhar prêmio, eu quero ser uma empresa inovadora, sabe, para eu melhorar minha reputação de marca, para, cara, se eu não for inovador, eu não sobrevivo, porque a concorrência tá, né, já está pensando diferente do que eu estou pensando. Então, antes eu ser, né, em algumas coisas líder do que follower, né, do que eu perder para minha concorrência. Então, acho que a inovação está muito mais no lado da necessidade do que do lado bonito e brilhante da coisa, né? Mas o que você vê aí, Vidotti? Que eu vejo, né? Comparado assim, né? Se a gente pegar essa trajetória nesse intervalo de 10 anos, mais ou menos, não sei se vocês concordam comigo, eu vejo que tanto o perfil das empresas quanto dos profissionais no quesito de inovação, transformação, ela foi se ajustando e se moldando. O mercado com nesse modelo VUCA, BANI, ele vem exigindo uma transformação, um reposicionamento, seja de executivos quanto dos profissionais até mais operacionais, né? A gente tem que se remoldar, se recriar, vamos dizer assim, no nosso perfil para poder entregar mais. E a inovação, ela passou a ser um pilar muito estratégico, principalmente nas corporações. Então, como o Caldeirão falou, há 10 anos atrás, o que se queria era digitalizar processos, era botar a automatização de alguns processos para que a gente tivesse, evitando, dentro de um processo, a gente minimizar a quantidade de erros e talvez retrabalho para ganhar produtividade. Hoje a pegada é diferente, você tem uma visão mais estratégica para se manter talvez mais competitivo e além de ser referência no mercado. Então eu acredito que essa transformação ela vem acontecendo em termos de mindset, embora a gente tenha ainda dentro do mercado, aí eu vou puxar um pouco para o nosso mercado da construção. Eu ainda vejo alguns profissionais ainda com aquele mindset mais conservador, mais antigo. Sempre fiz assim, as coisas sempre funcionaram dessa forma. Então é o desafio que a gente tem hoje de disruptar esse modelo, né, nas pessoas, para que a gente consiga introduzir a inovação e ela fazer parte do nosso dia a dia, né? O que a gente costuma dizer, né? A gente está começando analisando dentro desse ambiente ambidestro, você está cuidando da inovação e tocando o business as usual, e num dado momento você tem que cruzar os dois e tirar resultado disso, né? Trazer engajamento e crescimento aí. Ô Caldeirão, você trouxe um conceito quando você estava falando de inovação, da cultura de erros, né? De admitir ou não erros. Como que você vê que as organizações podem trabalhar isso? Ou seja, que boas práticas a gente pode inserir no contexto nas organizações para trabalhar a inovação, para que a gente tenha um cenário positivo e que
desenvolva melhor o conceito de inovação? Cara, todo mundo fala da tal da segurança psicológica, né? Que se todo mundo realmente colocasse o problema que está vivendo sem pensar em hierarquia, sem pensar em nada disso, e todo mundo acreditasse, né, que é todo mundo contra o problema e não matem os mensageiros, né, que a gente vê bastante acontecendo aí nas empresas, eu acho que seria um mundo muito melhor, né? Óbvio que o erro grave, o erro, né, proposital, o erro, isso aí não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando do erro que você aprende com ele, né? Que você realmente tentou fazer aquela tal da intenção positiva, né? Você tentou fazer alguma coisa e acabou não dando certo. E a gente tem que exaltar isso, tem que enaltecer isso. E aí, voltando para a simplicidade, eu vou só dar um exemplo, né? Quando a gente vai para uma reunião executiva, por exemplo, aí você vai lá com o status report que tem lá os amarelos, os verdinhos e os vermelhos, né? Geralmente você tem 15 verdinhos, você tem 4, 5 amarelos, você tem um vermelho. E eu sempre falo, né, que realmente Quando tem, né? trazer a cultura do erro e segurança psicológica quando inverter esse negócio. Quando você chegar numa reunião executiva, você tem 15 vermelhos, né? Você tem 3, 4 amarelos, né? E você tem também um pouco de, óbvio, tem que celebrar, né, as conquistas e tudo mais, você tem os verdinhos, mas que nós estamos lá para discutir os problemas, né? E todo mundo vai lá para discutir os problemas. Eu acho que é bem simples, mas isso mostra um pouco da cultura, né, do erro. Então eu vejo quando uma organização realmente conseguir chegar nesse patamar de, cara, nós estamos aqui para falar de problema e tudo bem falar de problema, porque é isso que a gente quer ouvir, fica muito melhor e não se posicionar como, pô, se eu levar um problema, aí eles vão achar que eu sou o culpado, né? E aí a gente vai meio que contornando isso, fica ruim. Boa. E aí o que eu vejo é assim, né? A gente aceita o erro e não a negligência. A negligência não é aceitável, mas o erro nesse contexto é o que a gente tem que começar a entender. Acho que é isso que você gostaria de falar, de colocar, né, Rodão? Tentando aqui avançar e até conectar as coisas, né? Trazendo que o nosso Veruncast é muito ligado à colaboração. E aí o Caldeirão trouxe uma frase que eu anotei aqui, achei interessante: todo mundo contra o problema, né? E aí, em cima desse cenário, todo mundo contra o problema, linkando com a necessidade que nós temos no dia de hoje de promover a colaboração, e queria que vocês trouxessem uma visão, e aí já conectado com o mundo de projetos, que é o que a gente está vivendo, né? Como que a inovação, no mundo de projetos, pode contribuir com essa visão mais colaborativa entre todos os stakeholders, todos os atores do projeto? É tudo a ver com o que a gente está falando até agora, né? Impressionante como as coisas se conectam. De novo, eu vou dar exemplos aí. Pega o Mining Hub, né? Quem diria que há 20 anos atrás a gente ia se juntar com 25 outras mineradoras para discutir problemas comuns da mineração e utilizar, né, no caso do Mining Hub, a inovação aberta para resolver esses problemas, né? Era uma coisa muito fechada. Eu não abro meu segredo para o meu concorrente, eu não falo quais são os meus problemas. Aliás, era o contrário, né? Para fora eu só podia falar as coisas boas e imagina que alguém ia saber das coisas ruins que eu tinha, né? Então você vê como a evolução, né, até que o Vidotti falou em termos de mindset, em termos de até maturidade para a inovação, você vê como está diferente esse negócio agora, né? E aí, assim, quando a gente fala como a inovação pode contribuir para o mundo de projetos e para o mundo da colaboração, tem, obviamente, a tecnologia por trás. Quando você fala em inovação, não tem jeito de você não pensar em tecnologia, né? Então, isso hoje, com a maturidade e o nível de tecnologia que a gente tem, está muito diferente do que no passado e a gente tem um potencial enorme para realmente fazer as coisas muito mais rápidas, muito mais otimizadas e tudo mais, né? Sem contar a inteligência artificial aí, que acho que depois a gente vai falar um pouco disso. E a colaboração em si passa, por isso que eu falei que as coisas estão conectadas, né? Passa por esse ambiente um ambiente tranquilo de você trazer os problemas e discutir os problemas de maneira aberta. Porque, cara, se você não colocar o que você está sentindo, que problema que você está tentando resolver e aproveitar, vamos dizer assim, a inteligência coletiva de um colegiado, né, de um grupo de gente que realmente está lá para atacar o problema,
você não vai sozinho, né, corrigir isso. Ainda mais hoje quando você fala de um ecossistema todo, em projetos de capital, ecossistema de empresas de engenharia, de projetistas, de montadoras, de construtoras. Cara, tá todo mundo com o seu problema, né, que tá gritando, que tá tentando resolver. Imagina se todo mundo se juntasse de maneira colaborativa para realmente atacar esses problemas. Acho que seria melhor para todos, né? Um pouco do que a gente está tentando fazer junto com vocês aí do C2 Hub, né? É isso. Nesse contexto de projeto de capital, para vocês dois, o que vocês entendem que são os principais desafios que a gente tem em relação a essa transformação digital, né, com mais resultados, né, assim, e de forma mais colaborativa? Né? O que você acha que a gente poderia fazer de diferente? Ou que a gente já começou, mas na verdade é questão de tempo a gente garante isso, né? Os principais desafios, Calderon. A clássica resposta desse negócio é a questão dos dados, né? De você ter as informações e tomar as decisões realmente baseado em dados e não por emoção, né? Que acontece de vez em quando, né? Eu falo, não, mas eu tenho a experiência, eu sei que aqui a decisão é essa e tal. Então, assim, tem um grande desafio que pega a Vale, né? A Vale é uma das maiores construtoras do Brasil. Apesar de não ser uma empresa de construção, a hora que fala de obras industriais e tudo mais, é a maior construtora, uma das, né? Se não a maior construtora que tem no Brasil nesse caso. Então, imagina o tanto de informação que a gente tem. E essas informações hoje estão desestruturadas, né? Assim, nós já estamos fazendo, é um negócio, né? Você perguntou em termos de potencial, a gente já está fazendo a organização das informações, a gente hoje usa, né, o modelo BIM para a gente fazer as nossas obras, que está muito melhor do que estava no passado, mas a gente não consegue ainda olhar para uma engenharia de ponta a ponta, para uma filosofia digital que eu falo. O que é a filosofia digital? Cara, simula antes no ambiente virtual antes de partir para o real. Erra lá. Erra lá porque é muito mais fácil, é muito mais barato você errar no virtual do que você chegar numa obra e falar, caramba, tá errado o desenho, né? Não deu certo aquilo que a gente projetou, vai ter que reengenheirar o negócio. Aí fica muito mais caro, né? Então eu vejo que é isso, assim, é uma jornada longa, né? Eu vejo empresas de produto, talvez pelo conceito do PLM já está aí há mais tempo e tudo mais, já mais avançados do que a gente nisso. Se pegar a Embraer, que eu passei lá, se pegar, né, empresa aeroespacial, a própria empresa automobilística, né, você tem uma digitalização de ponta a ponta, mas a mineração, as obras industriais, nem a civil, eu acho que tem, se pensar, tem digitalização de ponta a ponta, sabe? Então, aí eu vejo que tem muito potencial, mas muito mesmo para a gente fazer coisa boa aí. Não é à toa que nós estamos juntos aí nessa jornada, né? Vocês estão, como viram, né, ajudando a gente pra caramba nos projetos aí e ajudando a trazer essa tal da filosofia digital e organizando o jeito das pessoas trabalharem, né, para que isso aconteça. Mas tem que ter os dados, cara, tem que ter essa, sei lá, se podemos chamar de fonte única da verdade ou o que for, para você ter acesso a dados históricos, a lições aprendidas e um monte de outras coisas aí que é o que eu tô vendo que vem para o futuro aí. O olho brilha, na verdade está brilhando, hein, vai lá. Não, tava pensando aqui, né, ele contextualizando de fato, né, dados vai ser o nosso novo petróleo, nosso novo ouro, como o pessoal costuma falar, né, então a gente tem muitos dados, eles estão totalmente pulverizados e a gente não consegue utilizar dessa riqueza toda porque a gente precisa organizar a casa para conseguir aproveitar desse dado, tanto dele do histórico, para ele influenciar, né, no modelo do hoje e também para usar com uma visão de predição, né, de olhar para o futuro com base em dado histórico. Esse é um dos pontos. Outro ponto que eu vejo que conecta isso é a cultura de todo o ecossistema, né? Então, assim, o nosso ecossistema hoje, por mais que seja as empresas que prestam serviços junto à Vale, né? Você citou o modelo da Vale,
cada uma tem um modelo de atuar, algumas já utilizam um pouco mais de um ambiente mais digitalizado, vamos dizer assim, já tem uma visão de dados, mas eles estão preocupados ainda muito na entrega do que ele tem que fazer dentro da visão de um projeto ali dentro. Então, ter essa visão, né, e aí puxando a colaboração, que o que se entrega, o que se desenvolve, um exemplo na engenharia, ele vai ser utilizado em todo o ciclo de vida, né, do projeto e também na operação manutenção, né, na visão de dar perpetuidade para esse item, né, para esse dado ou para esse ativo digital, vamos dizer assim, eu acho que é um trabalho que a gente vai ter, um desafio grande também, de trazer os atores principais para ter essa mudança de mindset para a gente conseguir implementar e utilizar essa visão baseado nos dados e ter esses ambientes para simulações e tudo mais. Ô Vidotti, já que você está com a palavra, traz o teu assunto aí, a sua pergunta que você queria fazer para o Caldeirão. Caldeirão, nessa linha, né, eu acabei falando um pouco aqui da questão da cultura das pessoas e tudo mais, e aí, um pouco atrás nós falamos um pouco, né, ainda existe dentro do nosso sistema dentro de projetos, ainda a mentalidade um pouco mais conservador, né, aquela cultura do que sempre fiz assim, é assim que eu faço, é assim que eu vou direcionar. Né? Não estou dizendo que isso é 100% das pessoas ou 100% das empresas, mas a gente ainda tem muito desses vieses, né? Como é que você enxerga, e aí pensando numa visão de transformação, a transformação digital, ela tem essa questão cultural muito enraizada, né? Na Vera a gente sempre falou, a transformação digital, ela não é só digital, ela é cultural e digital. E sempre nos 3 pilares, processo, pessoas e a tecnologia que vem por si para digitalizar o processo em si. Mas antes a gente tem um trabalho muito grande aí de processo e pessoas. O quanto você enxerga que esse processo, né, ou esse mindset mais conservador, e que é o ponto que eu entendo que a gente tem que transformar bastante, o quanto você enxerga que isso impacta no nosso processo de transformação digital, né? E o que você entende que é necessário para transformar essa cultura dentro de todo o ecossistema? Bom, quanto isso impacta é muito, né? Porque assim, não é, você comentou os 3 pilares aí, né? Processos, pessoas, tecnologia, é igual fogo, né? Você não faz, se só uma coisa acontecer, você não, você não tem, né? Você não consegue fazer a transformação. Então você tem que ter as pessoas engajadas e as pessoas compradas naquilo que você quer fazer. E aí, cara, assim, é aquela história, né? Ou vai no amor ou vai na dor, né? Porque tem empresas que organicamente já nascem com essa questão digital como parte do seu DNA, por N características aí, motivos. Tem empresas que você precisa transformar, você precisa fazer alguma coisa diferente, seja para sobreviver porque um concorrente tá indo melhor que você, seja porque aconteceu alguma coisa que historicamente sua reputação foi lá embaixo, seja, enfim, né? Então, assim, a questão cultural ela é fundamental para acontecer. Vamos dar um exemplo aí do que a gente está tentando fazer na Vale, voltando para a questão da engenharia de ponta a ponta. Exige uma disciplina enorme para você cuidar do ativo digital, que nem você comentou. Se não tiver um processo que não dependa de líderes, né, que não dependa de pessoas, de vontade das pessoas, pura e simplesmente, para realmente você cuidar do seu ativo digital, essa coisa não vai para frente. Você vai fazer, e na hora das passagens de bastão, porque empresa grande é assim, tem os departamentos, tem os seus silos, vamos dizer assim, a hora que você passar o bastão de um para outro, cara, e essa outra área, ou seja, pessoa ou qualquer coisa que receber do outro lado não tiver a disciplina e o mesmo pensamento, vamos dizer assim, você perdeu, né? Então, eu vejo assim, o mundo está evoluindo bastante para entender, voltando ao que a gente falou no começo, né? Para entender essa questão de inovação e transformação digital, eu acho que tá mais fácil para o pessoal hoje perceber que isso realmente é fundamental e tem um novo jeito de se trabalhar. O que eu acho que todo mundo tá meio perdido é o quê? O que é esse negócio? E aí que entra, Vidotti, que você falou. Poxa, pega uma pessoa que trabalha 30 anos de um jeito, você bate na porta dela e fala assim, agora você não vai mais trabalhar desse jeito, você vai trabalhar de um outro jeito. O cara fala, pô, eu sempre fiz assim, por que eu preciso mudar agora?
entendeu? Então é um desafio enorme, assim, mas eu acho que tem pessoas, né, entender os motivos, né, e as motivações. Tem pessoas que são picadas por isso, vamos dizer assim, pelo resultado. Então, se você começa a gerar resultado, você começa a contaminar, entre aspas, essas pessoas, as pessoas contaminam os outros e você consegue causar a transformação. Tem pessoas que o incentivo é outro. O incentivo é realmente, cara, eu quero trabalhar com alguma coisa nova. Isso é muito característico das gerações mais novas, né? Não, eu tô aqui para trabalhar com alguma coisa que é super diferente do tradicional. E aí você consegue. Então, acho que tem muito trabalho em termos de change management para entender a motivação, né, e o que move as pessoas para você aplicar isso e mudar devagar a cultura, né? E não é da noite para o dia que você muda, não. Pessoal, e a gente está falando muito de mudança, atrelada à inovação, transformação cultural, enfim. E como trabalhar essa ambidestria dentro das organizações, em que sim, eu vou provocar a mudança, vou provocar a inovação, mas não posso esquecer dos desafios operacionais que porventura aconteçam, né? Como trabalhar os dois lados? Só perguntas fáceis vocês estão fazendo hoje, Não, né? aí tem aquela dica, o Caldeirão, passa pro Vidote, passa pro Vidote essa pode ser responder. pro Vidote primeiro, depois se responde. Caldeirão, acho que tá tranquilo. Não, eu vou começar aqui, Vidote, aí você me complementa ou você Manda. fala, pô, falou Vamos M, junto. né? Então não tem nada a ver. Não. Mas assim, ó, a ambidestria é um desafio. Eu sempre falo o seguinte, cara, não existe inovação sem nota fiscal, entendeu? Ou não existe nada de nova tecnologia, nova implementação, novo jeito de trabalhar, se você não mostrar resultado lá no final e não pegar a nota fiscal, que é colher o benefício desse negócio, né? Então, apesar de a gente falar de não, estamos aqui para mudar o processo e pensar diferente e tal, se você fizer alguma coisa que vai trazer resultado para daqui a 10 anos, você não vai sobreviver, cara. E aí não tô falando só da Vale, não, tô falando Já de nasce morto, né, Caldeirão? Já você já nasce morto. nasce morto. Então você realmente precisa ter um jargão aí que fala, não, cuida dos quick wins, né? Ou vamos voltar para o básico, cuida do feijão com arroz e tal. Isso é verdade, cara. Na minha opinião, você tem que ter, num projeto inovador, você tem que ter sim gente olhando para o feijão com arroz e fazendo o básico bem feito, mostrando o resultado e colhendo benefício disso. Enquanto em paralelo você está testando alguma coisa nova que vai demorar um pouco mais para você trazer. Mas se não tiver essas duas coisas, já nasce morto, que nem você falou. Legal. É muito disso. Acho que você foi preciso aí, né? Não adianta eu ficar testando, brincando, resolvendo, e se não traz valor. Não agrega nenhum valor, seja ele. Talvez não traga num primeiro momento o financeiro, mas ele vai agregar um valor, vai aumentar a produtividade, vai resolver algum problema. A inovação tem que estar conectada a uma dor e ela tem que dar um resultado. Se ela não tiver resultado, não faz sentido a gente estar investindo naquilo, né? E de fato, né, a ambidestria ele promove isso, tá, Gustavo? A gente está cuidando do business as usual, dia a dia ali, resolvendo o dia a dia, enquanto isso eu estou no paralelo inovando, e aí vem muito da mentalidade ágil. Eu gosto de usar a mentalidade ágil. A gente vai desenvolvendo, e como é que eu conecto isso para o business as usual, né? Então, eu inovei num determinado ponto, já tem maturidade suficiente para eu testar dentro no meu ambiente, então é o quick win que a gente está comentando. Então, trago para dentro da nossa realidade um processo que sofre inovação e que já tem que trazer valor. Porque se for para testar, para bagunçar o coreto, é melhor deixar do jeito que está, não é uma inovação, você está bagunçando o dia a dia. Boa. A gente falou de cultura de ambidestria, falamos de cultura ao erro, e aí traz um tema agora de liderança, né? Da perspectiva da liderança, né? Qual que é o papel que a liderança tem, né? E aí, muitas vezes, olhando de fora, né? Às vezes, não, pô, a Vale está muito longe, a Embraer está muito longe, eventualmente uma empresa olha ali. O que vocês diriam, né? São características primordiais para essa liderança ter esse incentivo a sair do medo e ir para cima, inovar, gerar valor. Quais são essas características principais, Caldeirão, que hoje te formaram, né? Que te forjaram, que você enxerga num bom líder para de execução no mercado? Tinha um líder meu anterior, assim, que ele falava assim: tem uma palavra que resume a necessidade de você ser inovador e pensar diferente, que é coragem, né? E aí não é coragem porque você está, né, pulando de um precipício e tenha coragem, fica tranquilo que vai dar certo lá na frente, ser otimista a qualquer custo. Não é isso, não.
Eu acho que assim, primeiro é acreditar, sabe? Acreditar que inovação é uma coisa que, se ela for bem feita, se for de maneira simples e tudo mais, essa jornada, voltando ao pensamento ágil, vai, que o Vidotti acabou de falar, se você criar ela bem feita, cara, você vai ter sim resultados parciais. Talvez o primeiro resultado não seja aquilo que você esperou lá no final, depois você vai melhorando, melhorando, melhorando. Esse é o pensamento ágil, né, que o Vidotti Uhum. comentou aí. Tá? Então, é assim, se a gente conseguir, como liderança, né, engajar o time, trazer as pessoas certas para o ônibus, né? Como diz, tem um livro que chama From Good to Great, né? E ele fala, traga as pessoas certas para o ônibus. Se realmente tem as pessoas certas e com a diversidade de pensamento, acho que isso é muito importante dentro da inovação. A gente fala muito de diversidade, né? Mas e às vezes trazer as pessoas certas não é trazer as pessoas que pensam igual a você, é o contrário. Né? Traga as pessoas que pensam completamente diferente de você. Aí você começa a realmente pensar em alguma coisa diferente quando você junta todo mundo da maneira de colaboração, né, da maneira coletiva que a gente estava falando, pegando um pouco da opinião de cada um e formando uma solução que realmente você sozinho não pensaria. Né? Então acho que em termos de liderança, né, é o clássico. Não, precisa ter o apoio do C-level, né? Precisa ter o apoio disso, e tal. Claro que isso é fundamental, mas se você não, como líder, não montar um time que seja diverso, um time que acredite que aquele negócio, né, que seja resiliente, né, que acredite que aquele negócio vai dar resultado no futuro e que consiga ter um pensamento analítico também para entender a hora de, cara, não vai dar mais, chega, né? Já tentamos, tal, mata projeto, né? E criar esse ambiente psicológico que eu falei positivo para a gente falar de problema e tudo bem, né, com as falhas por aprendizado, eu acho que esse é o segredo, sabe, para você, como líder, conseguir avançar com esse tema. Fantástico. Certo. Bom, vamos chegar no nosso quadro. A gente tem o nosso quadro novo inventado aqui, Pro ilustre. copiado de outros podcasts, né? Que o nosso é Aconteceu no Gemba. Aconteceu no Gemba. E aí, Caldeirão, se tiver algum Caso alguma bom, caso caso bom. engraçado, interessante, ligado à inovação, se puder compartilhar com a gente, aconteceu no Gemba. Quase não tem trajetória, né, Caldeirão? Tá tranquilo. Vidotti também, Vidotti. Vai pensando aí, você não vai escapar dessa não, A viu? barba branca do Vidotti. Entrega Caraca, tudo, os deve ter causos vários não, causos os causos ali. dele de Tá certo. A barba pescador, branca deve ter vários pescaria. causos. É. Eu Ah, tenho tem alguns casos, hein, cara. Você sabe que eu morro de medo de altura, né? Eu morro de medo. Senão é um negócio assim, eu tenho pavor. Então, aconteceu no game. Estava na mina lá de Sudbury, no Canadá, e entra naquele shaft lá que desce 1 quilômetro para baixo da terra. O joelho começa a tremer, eu travo no meio do negócio. Os caras precisam parar o negócio e subir de volta, porque eu não aguentei descer, não, cara. Essa aí é essa é a primeira vergonha, acho que, da vida que eu passei como indústria da mineração. Agora, Vulnerabilidade. vulnerabilidade. Agora, o Gemba, cara, assim, interessante, né? Só puxar um pouquinho para esse lado. Nem tão positivo, né? Vira e mexe a gente vai para os sites e tudo mais, e de digitalização, de olhar para o mundo virtual e tudo mais, dá uma decepcionada, assim, a hora que você chega na obra, não tem nada digital lá, bicho. Nada, nada, assim. E não é só a Vale, não, nem estou colocando isso na conta da Vale, é o mundo de projetos, sabe? O meu sonho é a gente realmente começar a visitar os sites nossos de mineração, até da Vale e de outras empresas, e realmente começar a ver que o mundo digital entrou na cabeça de todo mundo e entrou no dia a dia de todo mundo, né? Então não vejo isso hoje, isso é um desafio grande. Quando eu falo que a jornada ela ainda é longa, né? Eu acho que é aí que a gente quer chegar, né? Um monte de gente com tablet na mão e olhando 3D. Eu brinco que Digital, ponta a ponta. Exato, eu brinco que o ativo digital é o Tamagotchi que fala, né? Tamagotchi, sei lá, Tamagotchi. que tinha no passado, aí já entreguei a idade, eu e o Gustavo também, né? Não precisa nem falar. Mas o Tamagotchi é isso, se você não alimentava o bichinho, ele morria, né? O digital morria. Então é mais ou menos isso que a gente precisa trazer para os nossos ativos digitais aí.
Legal. Agora eu quero ouvir Ô, dos Caldeirão, Vidote Vidotão, aí. assim, tem que ser um caso. tem um... Você teve tempo, Vidote. Não, tive tempo, mas eu vou trazer um caso real, de fato, que se conecta a isso, né? Aconteceu no Gemba e num projeto com a Vale, tá? Num determinado projeto que a gente estava, a gente desenvolveu uma série de aplicativos para coletar, fazer programação, diferente serviço, controle, e a solução era botar um desses aplicativos no celular do encarregado de frente de serviço, para a gente coletar o check-in e check-out de atividade, tá? E aí eu desenhei o processo, a gente desenvolveu os aplicativos, apresentei para o diretor da Vale, ele gostou da ideia, aprovou e falou, cara, pista aberta, vai, implementa esse troço, faz acontecer. E eu todo cheio da razão, pô, tô fazendo a transformação, tá acontecendo. Quando eu fui até lá na frente de serviço, chamei o encarregado, primeiro que ele estava descarregando um material lá, não, põe aqui, põe para lá, brigando, o muque arrastando para lá, para cá. Aí chamei ele de canto, ele me dá um tempinho aí fiquei lá esperando o camarada, quando ele veio eu falei assim, olha, expliquei para ele o que era, eu já tinha falado com a liderança dele, era de uma das construtoras, e aí eu falei, olha, vou instalar para você um aplicativo que você vai dar avanço automático aqui no dia a dia das coisas que você está fazendo, super simples, mostrei para ele no meu celular, o cara, pô, legal pra caramba isso aqui, toma aqui meu celular, aí ele sacou o celular do bolso, o celular dele estava todo quebrado, era um celular antigo, eu não consegui instalar o aplicativo. Então, assim, né, trazendo essa visão, né, aconteceu no Gemba, além de uma situação dessa que eu achei que estava apavorando e digitalizando o processo como um todo, a gente tem, de fato, essas questões hoje óbvio que a obrigação não era do encarregado ter um super celular lá, mas na minha humilde visão lá, que era uma coisa simples, um aplicativo super leve que ele poderia acessar, a gente não conseguiu botar e viabilizar o avanço, tivemos que mudar a estratégia, mas foi algo que já aconteceu no Gemba. Agora, histórias divertidas tem várias, tá? Eu tenho uma similar a essa, de subir num flare de uma plataforma e travar no meio da escada. Teve cenários de pescaria junto com o Gustavo lá em alguns casos. A gente tem algumas histórias Esse é bom, Essa dependendo é do boa. pescaria pra contar. Tá brincando, Vidote, verdade. esse do celular, o cara quase tirou um Nokia da cobrinha, né? Vou instalar Eu aqui, tenho o aqui, Nokia ó. da Pois cobrinha, é, tem esse celular aqui. Não sei, mas está aqui, ó. Só Um tem a 8260. Então, Revelamos a idade são também, os- né? Pela mãe idade. é o mundo ambidestro que a gente tem da Não é? digitalização e da inovação, né? Mas Uma a realidade importância- aqui e uma outra realidade no campo. Mas é importante É um estar no fato. Guimba para fazer inovação, né? Senão fica uma inovação descolada e não gera nota fiscal, né, o Caldeirão? Exato, isso aí. Depois a gente viabilizou e gerou a nota fiscal, tá, gente? Botou Maravilhoso, tablets lá, né? maravilhoso. Pessoal, seguindo, Vidote, você falou que tinha uma pergunta muito difícil sobre IA, que você queria falar para o Caldeirão. Então, assim, Não é uma agora é a pergunta hora. difícil, não. Trazendo essa realidade de tudo que a gente já discutiu aqui, Caldeirão, né? Olhando esse universo de projetos com inovação, essas situações de Gemba que nem sempre está digitalizado ao ponto, ou seja, está zero digitalização ao ponto do que a gente encara que tem que ser e que vai agregar valor e que vai ter um peso nesse processo de transformação, de coleta de dados e tratamento da informação. Como é que você enxerga a entrada da IA nesse cenário, dentro de um ambiente de projetos, né? E qual será a grande transformação que ela vai viabilizar para nós? A gente já conversou sobre isso, né, Vidote? Eu falei outro dia, né, que a gente estava batendo um papo sobre isso, falei assim, cara, meu sonho é você chegar para uma máquina e falar assim, olha, eu quero, sei lá, projetar uma nova planta que vai produzir tantos milhões de toneladas a ano, ela está na geografia tal, aqui está o posicionamento do corpo de minério, eu dou todas as características, né, input de entrada tal, aperto um botão e a opções de como montar essa planta. Para mim, a IA tá aí. Nós estamos longíssimo do negócio desse. Eu vejo, né? Uhum. Você pode falar que às vezes você sabe alguma coisa aí que eu não sei e fala assim, não, já fizemos aqui na Vera, então tá pronto. Mas Ele vai tirar o celular do eu bolso, nunca mas vi, tem eu um acho aplicativo. boa. O- o- Eu vejo por etapas, né? Primeiro, eu acho que eu nunca vi uma tecnologia nova causar tanto alvoroço na população mundial, assim, depois de internet, depois de, né, a IA agora tá um negócio assim, uma febre absurda e cada vez assim evoluindo muito rápido e realmente está impressionante esse negócio, né? Só que tem etapas, né? Eu vejo que hoje está muito no sentido de buscar informação, que já ajuda a gente pra caramba, tá? Que é a tal da IA generativa. Inclusive a gente está construindo na Vale, a gente já tem um produto na Vale, onde a busca por informações
das nossas normas, por exemplo, das nossas os documentos técnicos de projeto e tudo mais, está muito mais fácil do que era antes, através de IA generativa, né? Então esse talvez seja o primeiro passo, acesso à informação e ganho de produtividade. Pergunta para a IA, ela te responde, né? Onde está a informação tal, ela te traz. Como que está a planta, não sei das quantas, ela te traz. Então isso aí acho que é um primeiro passo de evolução. Aí você começa a entrar no âmbito do machine learning, né? De como que você vai, a partir disso, melhorar e fazer isso que eu te falei. A IA começar a tirar respostas que um ser humano demoraria tanto para gerar e com um nível de especialização impressionante. Eu acho que nós não estamos aí ainda. Por quê? De novo, volta para a questão dos dados. Sim. Nós não temos, pelo menos na Vale, tá? Pode ser que outras indústrias tenham aí, a organização estruturada dos dados para a gente realmente aproveitar esse boom da IA e mudar o jeito que a gente faz e tudo mais. Acho que vai vir rápido, né? A gente inclusive está num projeto aí, né, juntos, tentando organizar essa coisa aí, e daqui a poucos anos nós vamos ter um potencial enorme para trazer os agentes de IA para mudar a nossa vida. Mas é isso, eu vejo que o futuro tá aí. Muito bom. E aí, cara, o que foi útil pra Excelente, você? A gente né? pode Foi ficar. bom Quer demais. pedir uma pizza? Vamos terminar, Vamos, acho que não. a gente, Pizza, a vamos gente fica chegar nas aqui. 2h30. Ainda falta Fala tempo. assunto, Ainda a gente tem. dá Dá pra- pela barba do Vidode, dá pra gente ficar falando de causa até amanhã. Dá. Isso lá. da pescaria eu quero escutar depois, viu, É, Vidote? depois, no próximo episódio, que o Vidode aparecer daqui a um ano, a gente vai falar sobre a Você pescaria. escreveu uns 3 capítulos de livro, eu tô vendo, Porra, hein? tem. Tá Você negócio- sabe que ele Ninguém falou por que a voz do Gustavo tá rouca. aí no Não, começo, então, tá? o negócio é uma Não sei se mistura. é Fluminense ou não. É, uma mas- mistura de frio com Copa do Mundo de futebol, de clubes, com chopp, é uma frustração, confusão, né? Com é uma frustração. confusão de coisas. Chegou nesse negócio aqui. Mas enfim, Mas chegou longe, né? semana Chegou que vem a gente tá longe. melhor. É. Mas o que você aprendeu? Fala pra gente aí, Bora cara. lá. Agora, o Caldeirão, a gente vai pra parte final que a gente fala. Eu falo aqui o que foi útil pra gente e depois vocês falam aí o que foi útil pra vocês do nosso papo aqui. Na verdade, o Vidote fez um aplicativo, tá? É, Esse um aplicativo aplicativo escutou a nossa conversa aqui, tem uma IA ali No que meu celular fez tá uma instalado um síntese aplicativo e ele vai feito pelo cuspir aqui. Vidote, né? Funciona, viu? Funciona bem. Vamos ver se funcionou aqui. Vamos lá, Vera um conversamos, GPT esse aí. conversamos com Marcos Calderon, executivo na Vale em transformação digital. Falamos um pouco sobre o histórico profissional dele e ele trouxe que ele é apaixonado por tecnologia desde sempre. E aí, uma coisa que norteou a vida dele foi vontade de questionar o status quo que conectou ao mundo da inovação. E aí falamos sobre a importância da inovação e ele falou que a importância de inovar sendo simples. E o Vidode trouxe uma questão também da necessidade de tangibilizar, né, de mostrar valor. Falamos sobre a transformação cultural ontem e hoje, da abertura maior das organizações, da inovação sendo um foco da sobrevivência das organizações. Falamos um pouco sobre a cultura de erros, de provocar segurança psicológica. E aí ele trouxe uma frase que eu já repeti aqui, vou repetir novamente: todo mundo contra o problema. E aí a gente trouxe a conexão junto à colaboração, né? Que como a inovação pode influenciar de forma positiva a colaboração. Depois passamos sobre os desafios da inovação em projetos. Então, a decisão ser baseada em dados, a digitalização de ponta a ponta e a cultura do ecossistema também como um grande desafio para a gente influenciar isso. Depois passamos um pouco sobre o nosso mindset clássico do nosso setor, né, e a necessidade de transformar isso. E para isso, buscar disciplina, desenvolver processos, desenvolver maturidade, é um ponto importante. Vamos chegando para o final, falamos sobre ambidestria, e aí também vem um conceito legal: não existe inovação sem nota fiscal, para ficar registrado aí na nossa cabeça. Falamos um pouco sobre o papel da liderança em relação à inovação, coragem, engajamento, traga as pessoas certas para o ônibus. Outra frase, viu que veio cheio de frases. Tá cheio de frase boa, frase cara. para pegar aí. Tá Veio demais. cheio de frase pra... Aí a gente tá... Faz as camisetas, hein, cara? Dá pra Vero fazer Connection caneta. é... A próxima bora. camiseta vai ser traga as pessoas certas para o ônibus. Gostei dessa. Vamos lá. E aí, depois passamos para o Aconteceu no Gemba, causos.
E falamos um pouco sobre o déficit digital na ponta. Quando a gente vai para o Gemba, a gente realmente sente essa necessidade, o mato ainda é alto, então é um objetivo nosso para o futuro. E aí, terminamos falando sobre inteligência artificial, como que ela se conecta no ambiente de projeto e no foco, talvez, num curto prazo, que é acesso à informação, ganho de produtividade. Ufa, viu como deu assunto? Esse aplicativo é bom, Vividote. Caraca. Ficou fera, né? A versão dele é Gustavo 2.0 agora. Você tá doido. Pô, tá doido. Você tá doido. Caldeirão, muitíssimo obrigado pela participação conosco, compartilhar o conhecimento. Eu abri o episódio falando que vocês dois são grandes feras, né? Aprendi bastante com vocês, né? Deixar a palavra final para vocês dois. Agradecer primeiro, Caldeirão, Vidote, grande abraço. Palavra. Gente, obrigado, oportunidade ímpar de estar aqui. Eu, primeiro, gosto muito de vocês aí como pessoas e como empresa. Acho que a parceria que a gente tem feito lá na Vale está sendo fundamental. Não só comigo, não. Acho que todo mundo que a gente conversa entende, né, o que vocês trazem para a mesa. Então, isso é espetacular. Obrigado pelo convite. Também aprendi demais aqui. O Vidote é um cara que eu me espelho muito, um cara que conhece demais do que ele faz, e a gente troca várias ideias aí no dia a dia sobre esses temas. Então, para mim foi muito tranquilo de falar de alguma coisa que eu gosto. Apesar de não parecer um cara tímido pra caramba, né? Falei pro Vidote que estava nervoso no começo aqui e tal, mas acho que a coisa fluiu e acabou dando certo. Espero que o pessoal tenha gostado aí, independente das frases malucas que de vez em quando eu solto. E estamos junto nessa jornada aí. De novo, né? Sozinho a gente não faz nada, né? Então, espero contar com vocês sempre aí, porque essa jornada é interessante, o caminho que a gente tem pela frente, não só na indústria de mineração, mas até para o Brasil, olhando em termos de transformação digital, digitalização e inovação. Abraço aí, valeu. Vidotão, eu queria agradecer a oportunidade, gente. Aquela frase de efeito? Aquela da camiseta. Queria de novo agradecer vocês, né? Aquela da camiseta é aquela. Saiba quem você traz pro ônibus. Já anotei essa também, aprendi essa, adorei essa. Queria de novo agradecer e sempre a oportunidade. Além de tudo, a parceria, tá, Caldeirão? Acho que a gente vem fazendo, né, dentro dessa visão, não só da inovação, tecnologia, das coisas que, como você comentou que você gosta, são temas do qual eu sou também apaixonado, e dentro desse universo de projetos é algo que eu vivo a minha vida profissional, né, e acredito que tem muito potencial e que a gente consegue levar isso para um novo nível e sempre buscar mais e mais e mais. Então, agradecer a parceria sempre, a confiança e os meus amigos da mesa aqui, agradecer a oportunidade de vocês me botarem junto aí com o Caldeirão, essa fera aí, com um cara que eu admiro também. Além de vocês dois. Ô Caldeirão, eu tô entrando agora no ônibus, espero que seja a pessoa certa. Certeza, Gustavo, certeza. E vamos em frente. Valeu, pessoal. Mais um episódio na conta. Abraço. Tchau, abraço, tchau. pessoal. Obrigado. Este episódio contou com o apoio da Verum Institute. Quer ficar atualizado com os conceitos e práticas que estão revolucionando a indústria da construção? Conheça a nossa trilha de formação AWP. Estude com profissionais que são referências no setor e conquiste um certificado reconhecido internacionalmente. Acesse www.veruminstitute.com.br e garanta seu passaporte para essa jornada de conhecimento rumo ao sucesso profissional. O Verumcast é uma produção da Verum Partners e da Verum Institute. Este episódio contou com roteiro e produção de Joel Corsini, edição e pós-produção Grace Lisboa, logística Camila Ishikawa, marketing Valéria Trombini e Bruna Sanino. A Verum Partners e a Verum Institute estão no LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify e nos principais agregadores de áudio. É só nos procurar e seguir a gente por lá. Até o próximo episódio.